dead alive. Get that dead alive. Making sure that you know because this is forever. You don't like that? You don't like NBA basketball. And there will be no surrender. Giannis on the break. You know that this might hit forever. No surrender. This might hit forever. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Mídia. Hoje é um dia muito especial. Carmelo Anthony está de volta à NBA e nós estamos muito contentes com isso. Mas não é só de Carmelo Anthony que vamos falar hoje. Vamos também falar de Steve Nash, vamos falar do que era expectável e quem é que é melhor do que quem. Estão confusos? Eu não estou sozinho. Não estou sozinhos confusos e não estou sozinhos aqui. E eu não estou sozinho aqui no estúdio. Comigo tenho, como sempre, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom? Eu estou muito bem, obrigado. Deixa-me dizer que os teus níveis de som estão espetaculares. Vejo ali fora, não há latas a voar, portanto acho que estás a cumprir as normas exigidas. Para além de que, esta semana, para variar, enviaste-nos um alinhamento espetacular. Sim, porque este programa tem alinhamento. É Sim, convém sublinhar para quem desconfia do contrário. Sim, para dar alguma seriedade a este conteúdo que produzimos semanalmente, temos connosco Nuno Aguiar, um jornalista de respeito e alguém que percebe bastante mais de basquetebol do que qualquer um de nós. E que faz umas threads espetaculares. Não, Exatamente. Isso devido. Estás bom, Nuno? Tudo bem, sim, obrigado pelo convite. Nada, já tens estado a acompanhar a NBA desde o início da época, estás muito contente porque tu és dos Lakers, não é? Portanto... Não, o nível de vício eu vejo os jogos de pré-época És da esse minha tipo, equipa. és esse Sim, tipo. sim. És tu. Não, eu vou ver os vídeos quando eles começam a treinar, o training camp, eu vou ver aqueles 5 contra 5, sou a pessoa que vê os 20 minutos do 5 contra 5 dos Lakers em training camp, sim. Portanto, Isto é grave. uma pessoa doente. Isto é grave. Sim, ver o Dwight Howard em 5 contra 5, sim. Sim. Aproveito para convidar quem nos está a assistir via Facebook para deixar os seus comentários, considerações, postas de pescada, aquilo que quiserem, na nossa caixa de comentários. O Emanuel Tavares diz já maravilhoso, portanto, não sei, ainda antes de começarmos Em relação ao Nuno Aguiar? já não sei em relação a Este homem cria um engagement. É um engagement incrível. E quem nos está a assistir no Twitter, hashtag NBA no SAP24, participem. E vamos começar por falar daquela que é para mim a notícia da semana, provavelmente do ano, quiçá da década. Carmelo Anthony está de volta. Finalmente, hoje não perguntas, ainda não é desta que Carmelo está de volta à NBA. Carmelo Anthony está de volta à NBA. Já tínhamos saudades de Carmelo Anthony, não, ainda não. Já tínhamos saudades de ver Carmelo Anthony dentro de campo, sem ser naqueles vídeos de pré-época encomendados em que só se... Rudy Carmelo, não é? Rudy, sim. Rudy. Sim, é verdade, o Rudy Carmelo. Mas sim, o Carmelo tornou-se aqui um alvo de chacota da Liga nos tempos mais recentes. E nós muitas vezes alinhamos também nessas brincadeiras. Mas na verdade eu estou a torcer pelo sucesso de Carmelo. Isso não significa que os Portland Trail Blazers venham a ter muito sucesso, mas espero sinceramente que ele tenha uma saída, um final de carreira, porque eu acho que isto é um final de carreira praticamente, que seja um bocadinho mais ao nível daquilo que ele sempre foi, que é um grande jogador. Pois eu diria isso, é um Hall of Famer sair do jogo daquela maneira é bastante deprimente, ou ter que ir jogar eventualmente se ele tivesse que ir jogar para a China, que é pior, uma coisa desse género, seria, acho que era muito mau, vai para o Hall of Fame de certeza, portanto é um tipo que depois traz assim uma vibe old school que eu gosto particularmente, apesar de perceber que ele não pode ser aquilo que era antes. E acho que é o que estavas a dizer, acho que ele é underrated agora, de certa maneira. Houve aqui uma transição na carreira do Carmelo Anthony, não é? Que durante anos a fio, a maior parte dos adeptos, se calhar os dos Knicks, ou inclusivamente os dos Knicks, achavam que ele era um jogador completamente overrated. Sim. E neste momento, pelo menos no último ano, vamos dizer assim, nos últimos 6 meses, passou quase a ser um tipo underrated, que é tipo, então de repente não há lugar para o Carmelo Anthony nesta liga, um jogador que, deixem-me dizer-vos isto, que este programa tem um alinhamento, e portanto eu fui à procura. Trabalho de casa. É um dia inteiro a preparar isto, uma equipa inteira. Sim, que tem médias de carreira de 24 pontos, 6.5 ressaltos, 3 assistências, pronto, isso é normal, não é? Mas não é mau. 44% de eficácia de lançamento, portanto não é um tipo mau, não é? Não é. E é verdade que ele tem problemas graves no seu jogo.
sobretudo a nível defensivo, que todos conhecemos. E teve, quer dizer, nós vimos, depois de termos visto o melhor Carmelo naquela versão olímpica do catch and shoot, do gajo que está à espera no canto para receber e atirar, ao vermos um Carmelo tantos anos que se agarra à bola e que pede isolamentos e que acaba com as dinâmicas e com as continuidades nos ataques das equipas por onde passou, acabámos por dizer que ele era overrated, mas na verdade o Carmelo é um dos melhores jogadores ofensivos da história da NBA. Ele faz tudo, ele joga de frente para o cesto, lança 3 pontos, tem trabalho de pés, joga de costas para o cesto, vai trabalhar a posto baixo, ele faz tudo, tem capacidade para fazer tudo. Mas cria o seu próprio lançamento e não há muitos jogadores que tu possas dizer que podem fazer isso em qualquer posição do campo, de qualquer maneira. E Carmelo pode fazer isso. Agora, defensivamente é um buraco, claro. Não vale zero. Ofensivamente eu acho que nem vai haver grande problema. Se a coisa dele foi ser um stretch four, que deve ser isso, que é o grande buraco que a equipa que os Blazers têm, é 4. Se ele for isso, e o que ele tem que fazer é triplo do canto, vem o close out, dribble para dentro, passar a bola, acho que ofensivamente está ok. Defensivamente, eu acho mais preocupante. Eu estava a ver e parece-me que os dados o que dizem é que o problema dos Blazers é mais defensivo do que ofensivo. Sim. Epá, não sei o que é que o Carmelo pode dar, mas se for para jogar 10, 12 minutos ou 15 minutos, eu não acredito que seja um downgrade assim tão grande. Eu acho que ele vai jogar mais. E eu acho que Crunch time vai lá estar dentro, de certeza. Se não tiver, estão a desaproveitar alguém. Talvez. Eu acho que há aqui uma série de coisas positivas nesta ida do Carmelo para Portland. Em primeiro lugar, acho que o facto de ir para uma equipa que tem o Lillard como base principal vai desde logo desmontar a ideia de que vai haver isolamentos para o Carmelo. Porque não vai haver. O Lillard não vai abdicar de bola para haver isolamentos para o Carmelo. Ponto final. Portanto, aquela ideia de que ele não vai conseguir fazer mudar a sua mentalidade, como por exemplo vimos o Dwight Howard deste ano mudar e adotar um novo papel na equipa, dos Lakers no caso, e sempre criticámos o Carmelo por não ser capaz de o fazer, sobretudo nestes anos mais recentes. Ele nos Blazers não vai ter essa hipótese. Eu acho que ele vai entrar a 4, acho que o Terry Stotts provavelmente vai ter que fazer ali uma mudança no 5, o Rodney Hood se calhar vai ter que vir para o banco para ser o marcador de pontos da segunda unidade, e o Kent Bazemore vai ter que vir defender um bocadinho para o 5 inicial. Alguém defenda do 5 inicial. E acho que a equipa, pelo menos nesta fase em que o Gasol está lesionado, o Zach Collins está lesionado, o Nurkic está lesionado, tem ali mais um jogador que tem uma capacidade incrível de meter a bola no cesto. E eu acho que 20 vezes. O facto de estar na equipa do Lillard vai metê-lo no lugar dele. Mas não é só pelo estilo de jogo, é pela liderança também do Lillard. Com a liderança, muito sobretudo carismático, pela liderança. Exato, muito carismático que é claramente ele é o líder da equipa. Mesmo quando o McCollum, não no ano passado, mas há 2 anos, fazia jogos incríveis, fez muitos jogos melhores que o Lillard, nunca teve em questão quem é o líder da equipa. Claro que sim. Deixem-me só já ir aqui ao Facebook, já temos comentários, claro. Fala-se de Carmelo Anthony, é óbvio que vamos ter comentários. É da Lala, não? Tomás Soares diz: acham que o facto, reparem bem no humor que se pratica nesta caixa de comentários. Leste antes de começar a ler ao vivo, espero. Tomás Soares, sim. Pode estar a ver. Tomás Soares, acham que o facto dos Portland terem o Hood e de o poderem juntar ao Melo no 5 pode resultar numa explosão do Hoodie Melo? Para quem não sabe, Hoodie Melo é uma das alcunhas de Carmelo Anthony, que costumava aquecer, e há vídeos dele aquecer com um Woody na cabeça. Portanto, aqui está humor na caixa de comentários. Para além disso, Pedro Rodrigues Silva, um habitué dos nossos lives, ou pelo menos desde a semana passada, diz... Está feliz porque ele não foi para os Knicks. Sim. Diz em caps lock, Carmelo is washed. Pois claro. Portanto, bom, acho que é possível daqui a algum tempo nós estamos a concordar que ele se calhar está washed mesmo e que acaba por ser uma coisa simbólica em que ele acaba por fazer um ou outro jogo, entrar só no final dos jogos quando já estão decididos, mas eu acho que seria uma pena acabar assim, porque é um jogador que foi muito importante. Ele teve aquelas batalhas com o Kobe nas finais de conferência quando os Lakers são campeões em 2009. Os Nuggets deviam ter sido campeões nesse ano. E ele era o melhor jogador dessa o equipa. exagero já começou aqui agora. Os Nuggets podiam ter sido campeões. Campeões nesse ano. Como é que é possível? Diz mais 3 jogadores dos Nuggets nesse ano.
Nesse ano era aquele gajo, o Birdman era dessa equipa, Chris Anderson. o Chris Anderson. Portanto, é esse que estás-te a agarrar. Era Carmelo Anthony, pá, atenção. Também J.R. estava Smith lá o esse Chris ano, não. Anderson. o J.R. Smith, que era aquela coisa de Billups. o Billups, acho que também, e era aquela Já coisa temos dele quase a abanar, cinco inicial. abanar a árvore do Kobe, que é o shake a tree and the leopard comes out. Esse género. A equipa era boa, Sim. Mas lá está, esta adição do Carmelo não vai resolver problemas defensivos, que são, de facto, os maiores problemas da equipa de Dos Portland. Blazers. Mas há muitas equipas que na fase regular ganham jogos, pura e simplesmente porque marcam mais pontos que os adversários e não se aplicam na defesa. Os Blazers não vão ser campeões. Não vai ser este ano que o Carmelo vai ganhar um anel de campeão. Isso é garantido. Mas será uma equipa de fase regular, vão ganhar se calhar mais jogos do que seria esperado e depois perdem na primeira ronda dos playoffs com os Utah Jazz, não é? Se chegarem aos playoffs. Se chegarem aos playoffs. Nos É o meu clássico, não é? Nos teus Toda a prognósticos, gente perde os os Utah Jazz, são não é? sempre eliminados. Na primeira ronda. Aí está. Faz sentido. Pedro Rodrigues Silva mantém-se na sua toada e diz: melhor fazia os Blazers em contratarem o Elvis Evra do que o Carmelo Anthony. Um grande abraço para o Respect. Elvis Evra. Um grande Respect. abraço para o Elvis Evra. Respect, Elvis. Se estiveres a ouvir. Bom, já chega de mel, se calhar. Vamos Já como chega de mel. Melo. Mel. Mel. Melo. Como habitualmente, vamos se calhar recuar aqui um bocadinho atrás no tempo e falar de um jogador que eu sei que é do apreço de ambos Epá, eu os- tinha mais uma coisa para dizer do Carmelo. Posso? tinhas? Então Posso? diz. Porque é uma coisa que me... Desculpa interromper-te. Não, claro. E- Deixar o alinhamento, deixar o que é alinhamento feito para e- este programa. Isto são... temos que controlar o tempo. Vocês aí fora têm de nos dizer o tempo, se estamos já a passar do tempo para este segmento. Que é uma coisa que me irrita profundamente, que é aquela transição do universitário para a NBA. Dizerem que os jogadores que estão no universitário estão a ser preparados para ir para a NBA quando a linha de 3 pontos não está à mesma distância, quando tem ataques de 30 segundos, quando têm 2 partes em vez de terem 4 períodos e quando é permitido defender zona, quando na NBA há uma coisa chamada defesa ilegal para proteger o espetáculo ou para dinamizar, para potenciar o espetáculo e não se pode defender zona. E o Carmelo é vítima, e eu acho que é vítima desse sistema absurdo de suposta preparação dos jogadores do universitário para irem para a NBA, porque ele vem da Universidade de Syracuse que defende zona 40 minutos. E é absurdo, porque um jogador que defende zona 40 minutos não está preparado para defesa individual. E é isso que acontece. Um jogador tem que ter... existe técnica individual, existe tática individual e uma equipa que só defende zona durante 40 minutos não está a dar ferramentas aos seus jogadores para depois defender individualmente, para ser um bom defensor a nível individual. E o Carmelo acho que pagou um bocadinho isso também na sua transição para a NBA. Pronto, já deitei cá para fora. Muito bem. Estava preso isso. Quem deitou também cá para fora foi o Tomás. O Tomás Soares continua o seu pequeno roast a Carmelo Anthony, que diz: e a verdade é que desde que contratámos o Mel está a resultar. Ainda não perdemos um jogo e ele ainda não falhou um único lançamento. Confere. Para quem pode não estar a par, a realidade é que ele ainda não jogou. nem os Já próprios estão a playoffs. fazer load management. Sim, sim, exatamente. Guardar O para os playoffs. Pedro Rodrigues Silva, bastante ativo nesta fase inicial do live, diz ainda: Sinto que bom, tem se qualquer acabou o coisa- roast do Mel, vou à minha vida. Pedro, não vá dar a tua vida porque ainda vamos falar dos Knicks e nós sabemos como tu gostas muito de falar dos Knicks. E aí, Mas da antes de falarmos dos Knicks, vamos falar de um dos melhores bases da história da O NBA. melhor jogador da história de Calma, todos calma. os desportos coletivos. É? Settle Isso era o que down. estava combinado no alinhamento, João Para ti, Diniz. para ti era isso? Epá, sim, para mim é. Pronto, desculpa. Estamos, obviamente, ou talvez não, a falar do enorme Steve Nash, base canadiano, que passou grande parte da sua carreira ao serviço dos Phoenix Suns, por 2 vezes, na verdade, ao serviço dos Dallas Mavericks. Ele teve 10 anos em Phoenix, teve 6 anos nos Mavericks e depois passou 2 anos horríveis, pode-se dizer Terríveis, assim, é verdade. nos Lakers. Para manchar a carreira nos Lakers. E vou dizer o que digo sempre, que é, agora vou perguntar ao Nuno, porque há bocado perguntei-te a ti do Mel, não tens saudades do Steve Nash ou não? Epá, tenho muitas, porque é o tipo de jogador, é precisamente aquele tipo de jogador que conseguia ser entusiasmante. Às vezes nós dividimos os jogadores entre aqueles jogadores que são, pronto, as megas estrelas, que são as duas coisas, mas normalmente são os jogadores eficazes e os jogadores entusiasmantes. E o Steve Nash era muito as duas coisas. E além disso, foi responsável por trazer uma mudança no jogo, que na altura foi bastante desconsiderada por
todas as pessoas, provavelmente mesmo depois dele já nem jogar nesse estilo, continua a ser desconsiderado e se calhar ainda é desconsiderado hoje. Mas que ele fazia funcionar. As equipas do Nash eram divertidas e ganhavam jogos, apesar de nós acharmos que aquilo era só divertimento e era correr e lançar, mas não era assim, aquilo era muito eficaz, era muito bem jogado. Era pensado e havia muitas leituras. Exatamente. E eu admiro a ele, que é um jogador que, à primeira vista, e depois há uma parte que é enganadora, ele é um jogador da NBA, portanto é um atleta de elite, obviamente. Mas em comparação com os outros jogadores com que ele jogava, ele estava cá em baixo na pirâmide dos melhores atletas e conseguia fazer de parvo todos os grandes atletas contra quem jogava, só pela utilização de ângulos, ser inteligente, saber lançar, que ele trabalhava imenso no lançamento e é um dos melhores lançadores de sempre, apesar de não ser muito conhecido por isso. Portanto, é um jogador que eu admiro muito, apesar de estar nos momentos que, para mim, fã de Lakers, bastante duros, que é a eliminação dos Lakers pelos Suns nos playoffs. Só nos vingámos depois quando os eliminamos nos playoffs, nos campeonatos mais tarde do Kobe. E o gif provavelmente que eu partilho mais do Kobe é aquele em que ele afunda na cara do Nash e que o Nash cai ao chão, que é um gif espetacular. Mas se me perguntasses com quem é que eu queria... O Kobe é o meu jogador preferido sempre, mas com quem é que eu queria jogar, quem é que eu curtia estar no Alguém que balneário? passasse a bola, né? Jantar. Exatamente, conversar. Yeah. Sim, conversar. Era com o Steve Nash é incrível. E parece ser um ser humano também espetacular, além disso. Sim, não sei se é ou se não é, mas parece Sim, ser além. O Nash, se me permitem, que este programa, como tem um alinhamento... Para já eu faço falhaste, não aqui- fizeste uma vénia quando disseste Steve Nash. Sim, é verdade. desculpa. Sempre que disseste Steve Nash. Portanto, Steve Nash, Hall of Famer, entrou no Hall of Fame em 2018, 2 vezes MVP, 5 vezes o jogador com com melhor média de assistências. Um MVP Na roubado NBA. ao Kobe e um MVP roubado ao Shaq, mas pronto, ainda assim. Ainda assim. Não sei se há um dos anos em que os Phoenix Suns tinham o melhor recorde da NBA, portanto não sei se é bem roubado. Claro que é bem roubado. Roubados. Claro que é bem roubado. 7 vezes All-NBA, 8 vezes All-Star, segundo jogador com a melhor porcentagem de lances livres de carreira na Sim. NBA, apenas atrás de Steph Curry. Sim, mas Terceiro jogador... que anda ali a vacilar. Sim. Terceiro jogador com mais assistências na história da NBA, apenas atrás de Jason Kidd e John Stockton, ainda que a diferença para John Stockton seja para aí, o Nash tem mais ou menos 10 mil assistências, o Kidd tem 12 mil, o John Stockton tem uns inalcançáveis Sim, já. ninguém vai alcançar Nunca isso. ninguém vai lá Sim, chegar, sim. 15 mil assistências Sim. no jogo. O Nash, curiosamente, e é engraçado teres falado nisso, de ir jantar, que é reconhecidamente um bom tipo. E reconhecido por grande parte dos seus colegas, e houve inclusivamente uma história revelada há pouco tempo sobre o Steve Nash, que foi há uma altura nos Phoenix Suns em que ele é free agent e está a negociar o seu contrato com o Quentin Richardson, o grande Quentin Richardson. Que rich. E eles estão os dois sentados à espera, numa sala de espera para assinar o contrato, e o Steve Nash e os responsáveis dos Phoenix Suns, passado algumas horas de eles lá estarem à espera, vão ter com eles e vão dizer assim: pá, temos aqui um problema, achávamos que o teto salarial ia ser este, mas afinal não vai ser este, vai ser menos, portanto temos de arranjar aqui uma maneira, e é isso que temos tentado a fazer até agora, de conseguir comportar o salário do Steve Nash, que era muito superior, como é óbvio, ao salário do Quentin Richardson. E o Steve Nash o que fez foi dizer: o que é só isso? Não, tirem do meu, Abdicar. tirem do meu e deem-lhe a ele, ó, se é esse o problema, tirem do meu e o dele fica igual. E isto diz muito, estamos a falar de milhões de dólares, é importante dizer isto. Sim. Isto diz muito sobre quem é que era o Steve Nash, não houve agentes, não houve nada disso. Por isso, é este o tipo. Mas calha bem com isso. O Bill Simmons tem aquela coisa do Book of Basketball, em que ele tem um capítulo só dedicado ao segredo, The Secret. Qual é que é o segredo? E ele depois explica que o segredo do basquetebol é que não é sobre basquetebol. E ele fala com o Isaiah Thomas, que por acaso queria partir a boca ao Simmons na altura, mas eles têm uma conversa muito profunda em que ele explica o que é, e o segredo para aquela equipa dos Pistons ter sido campeã era que todos sacrificarem um bocadinho e sentirem que o mesmo a estrela sacrificava um bocadinho pelo jogador de baixo. E eles ele conta lá a história, trocaram um jogador que era melhor do que aquele que eles iam receber. Eles sabiam que iam trocar um jogador melhor por um pior, mas que ia ter menos fricções de balneário. Como os Celtics este ano, não é? Exatamente. Kemba é Faz pior que o diferença. Kyrie, Exatamente. mas encaixa melhor naquele sistema, Exatamente. não é? Não... Sim, é verdade. E as equipas que são felizes, e os jogadores que são felizes, rendem mais, isso não há dúvida. Que a felicidade está ligada ao rendimento.
E o Steve Nash, e há uns tempos, um amigo meu, o Tiago Fonseca, partilhou comigo um artigo acerca da obsessão do Steve Nash em cada momento de paragem de jogo dar high fives a toda a gente da sua equipa. Parecia um maluco. Ele, se vires num jogo, está sempre a dar high fives. E essa ligação... Sabes quanto disseram para o jogo? É que eu fui ver. Foste ver. Eu não fui contar, houve alguém que contou. 269 high fives num jogo. Não, foi um gajo que viu um jogo, eram 269 high fives. E então era o jornalista vai perguntar a todos os membros da equipa: quantos high fives é que achas que o Steve Nash dá? Eles: 20, 30, 40, 50. Eram 200 e tal high fives por jogo. Isto é incrível e isto diz muito da sua liderança. O Nuno destacou aqui aquilo que é evidente, que é a parte física. O facto dele fisicamente ser ali uma formiga no meio daqueles gigantes todos e ter conseguido ser MVP, sendo canadiano, 2 anos, no meio de uma era dos Lakers, onde tínhamos aquelas bestas que estavam ali a jogar. Diz muito da sua qualidade. A eficácia ligada ao espetáculo. Sim, numa altura em que ainda estavam a jogar o Jason Kidd. Claro. E ele que entrou numa equipa nos Phoenix Suns que tinha o Kevin Johnson e o Jason Kidd, ou seja, não lhe foi tudo dado de bandeja, não é? Claro, foi um jogador que teve de bater punho, como se costuma dizer, para lá chegar. Para lá chegar. Oh, não. Desculpa, não é o melhor exemplo. Faz rewind aí. Mas sim, e depois esteve ligado àquela célebre 7 Seconds or Less, não é? Exato. Que acabou por revolucionar o basquete também, não é? O jogo atual que nós temos vem muito daí. Obviamente não estou a falar em termos de ideias, de conceito de jogada, mas vem muito dali o facto de nós dizermos nos anos mais recentes que a NBA é uma liga de pick and roll, vem muito daí, da ideia do John Stockton Carmelo e do Steve Nash a Amar'e Stoudemire. E portanto é um jogador que ajudou a mudar o jogo, a revolucionar o jogo e a fazer do jogo aquilo que é hoje. Há muita gente que não gosta, mas de facto... E não teve é muito engraçado depois a parte a seguir à carreira dele, porque ele não tem o crédito e ajuda um bocadinho, porque ele depois tem um trabalho de consultoria com os Warriors. Portanto, ele acaba por ajudar a equipa que o vinga um bocado a mostrar que é possível ganhar, não propriamente com o pick and roll, mas com spread offense, ou seja, um ataque espalhado, com muitas continuidades no ataque, à procura de várias soluções. E Isso era enganador, porque os Warriors nem sequer lançavam com muito volume. Sim, só que lançavam muito bem. Lançavam era bem. Sim, e aliás é curioso porque nesta entrevista que eu estive a ouvir do Steve Nash, ele fala, eu não me lembro, né, nessa altura, mas ele quando muda de equipa, ou seja, quando vai dos Dallas Mavericks, onde tinha uma boa equipa, com o Dirk Nowitzki, com o Michael Finley, tipo, era uma equipa que estava a competir para tentar ser campeão. Ele quando vai para os Phoenix Suns eram uma das piores equipas da NBA, e a expectativa quando ele entra era que nem sequer fossem aos playoffs, e a verdade é que no primeiro ano em que ele entra, eles não sei se têm o melhor ou o segundo melhor recorde da Conferência Oeste, e infelizmente ele acaba por não conseguir ganhar nenhum título da NBA, ou seja, saiu dos Dallas antes dos Dallas ganharem e não conseguiu ganhar nenhum. Mas dos muito Phoenix injusto, Suns. muito injusto. Muito injusto não ter ganho, porque aquele título com os Spurs, que é o que os Spurs depois ganham com Cleveland na final, acho que é 2007, que é a cena da mesa. Não é? A cena contra a mesa em que o Warri manda aquela castada no Nash? É mesmo no Nash? Ou eu acho que é no Steve Nash. Em que depois eles correm todos e depois são todos suspensos, eles perdem o jogo a seguir. Se calhar era muito possível que não fosse esse lance, Phoenix tivesse ido à final, e na final não havia hipótese. Ganhavam o campeonato, e esta conversa que nós tivemos até 2016 acabava um bocadinho mais cedo. Ele acabou por ir ainda assim a 3 finais de conferência que depois nunca conseguiu ganhar. Perdeu para os Spurs, que foram campeões, perdeu para os Lakers, que foram campeões, e depois perdeu para os Mavs, que acabaram por perder na final com os Miami Heat, do Shaquille O'Neal e do Dwayne Wade, mas ainda assim... Se não fossem roubados, tinham sido campeões. Sim. Se o pessoal lá em casa não sabe quem é o Steve Nash, vale a pena pesquisar. Sim. Steve Nash assiste. E era um tough guy depois, aquela... Sim, ele a jogar todo ensanguentado, com o nariz aberto, todo partido, há uma foto ótima dele, com o olho todo fechado. Com o olho fechado, ele tem que voltar ao jogo com o olho fechado e acerta, agora não vou dizer, 3 ou 4 triplos para o final do jogo, com o olho mandado abaixo e com uma pala. E depois um jornalista qualquer foi ter com os jogadores dos Phoenix Suns e disse: põe uma pala e tenta lançar, que é uma coisa que nós não pensamos, mas que é muito difícil de fazer. Sim. E eles falhavam, mas era airball, se falhavam ao lado da tabela. Nem sequer conseguiam acertar.
E ele, apesar de ser pequenino e com o aspecto frágil, era rijo, era um jogador... E depois tinha a magia, que foi aquilo Sim, que me sim. fez apaixonar também, porque não perdendo a eficácia, e muitas vezes achamos, ainda hoje o Jason Williams faz 44 anos, o Jason Williams adornava Saudades. para gozar, para brincar. Saudades do Jason Eu Williams. também tenho muitas White saudades, chocolate. mas eficácia zero, não é? Sim, sim. E o Steve Nash adornava porque usava todos os recursos técnicos que tinha e às vezes um passo feito por trás das costas é o único passo possível. E ele usava todos os recursos para conseguir ser eficaz e meter a equipa a jogar. E fazia coisas Por deliciosas. acaso, antes de tu dizeres Jason Williams, eu estava exatamente a pensar nisso, que é tipo o Steve Nash era uma espécie de Jason Williams em Em bom, esteroides. mas em bom. E em bom. Mas em bom. Exatamente. O Steve Nash, só para acabar, que neste momento está quase mais ligado ao futebol do que propriamente ao Exato. basquetebol. Ele é um apaixonado pelo futebol, é fã, Tottenham. super fã dos Tottenham Hotspurs, que é uma equipa da Premier League. Ainda por cima é a minha Mas- equipa preferida da sim. Premier League. Portanto, É vá também lá. comentador no Bleacher Report de futebol. É co-owner, ou seja, é um dos donos dos Vancouver Whitecaps, que é uma equipa da MLS, da Liga Americana de Basquetebol, uma equipa canadiana. E portanto ele quase acaba por ter este pós-vida basquetebolística dele, acaba por estar quase mais ligado ao futebol do que à própria NBA, apesar de ter tido esse emprego nos Warriors. Sempre esse pai. Porque é um tipo interessante. E eu tenho muita pena, tal como o Carmelo, que ele não tenha tido também uma saída mais airosa. Aquela equipa dos Lakers que hoje toda a gente goza, porque é gozável, não é? Ficou muito abaixo do que se esperava, que era do Kobe, do Nash e do Howard. Aquilo tinha tudo para resultar e tinha tudo para não resultar ao mesmo tempo. E ele lesiona-se, acho que é no segundo jogo ou algo desse género, na perna, parte um osso qualquer da perna, e isso depois, a partir daí, foi por arrasto das costas outra vez e acabou a carreira. E é uma maneira um bocado triste também de acabar a carreira. Porque ele, na época antes disso, faz 11 assistências, era 14 pontos e 11 assistências, assim um disparate qualquer. É incrível, incrível. Melhor jogador de sempre. Sérgio Easy. Gnabry. Deixa-me ir aqui ao Twitter, antes de irmos para a última parte do programa. O Nuno Soares diz boas. Defensivamente, como acham que o Harden se compara com Dame, Russ, Kyrie ou Book? A fama de peneira com pernas que ele tem continua a fazer sentido. Abraço de um portador de uma Bárbara não tão frondosa. Hashtag NBA no SAP 24. Façam como o Nuno Soares. Primeiro que tudo. Não no que diz respeito à barba frondosa, mas no que diz respeito à utilização do hashtag para participar neste programa. Eu não sei o que é de responder a isto. Quem é que são os jogadores que ele põe aí? Ou Não seja, interessa, põe o Harden Damian é uma Lillard, peneira. Não interessa, não interessa. Damian Sim, Lillard, o Harden Russell é- Westbrook, Kyrie Irving e Devin Booker. Sim, eu não sei Não se ele é interessa. pior que o Russell Westbrook, Pois, defensivamente. e o Kyrie? E que o O Kyrie. Curry. É assim, o Harden, muita gente se agarra a números para determinar as capacidades de um jogador. E eu sou maluco por analytics e por números e também gosto muito de olhar para os números. O Harden, provavelmente, eu nem sei, mas provavelmente está no top 10 no ranking dos roubos de bola por jogo na NBA. Isso não quer dizer que ele seja um bom defensor. Não, é mau defesa. Ele é um péssimo defensor. A defesa começa por ser defesa individual e não há uma posse de bola em que o Harden, do ponto de vista individual, defenda. Zero. Toda a gente sabe que vão passar por ele em drible. Ele não defende uma posse de bola. Uma. Se for no bola dentro, no garrafão, e se ele tiver a cobrir o jogador que recebe, Ali é poste baixo. sim, aí Sim. minimamente. Mas no perímetro, e ele normalmente defende os jogadores de perímetro, zero. E portanto, a partir do momento em que é criado o desequilíbrio e se inicia a rotação defensiva, já está criada uma vantagem para o adversário. E se calhar não vai ser o jogador dele que vai marcar o sexto, mas tudo começou por causa da asneira dele. E, portanto, ele é o epicentro de maior parte dos problemas defensivos daquela equipa. E depois contagia toda a gente, juntando ao Harden o Westbrook. É a fome, à vontade de comer. Pois, Eu diria que não é irremediável, porque eles naquele ano em que podiam ter ganho aos Warriors, em que o Chris Paul se lesiona sim. no jogo 6, não é? Jogo 6. Os Rockets nesse ano são uma boa equipa defensiva, apesar do Harden. Ou seja, o Harden era mau na Sim. mesma nesse ano. Era mau na mesma. Mas conseguia Mas tinha ser 4 mau bons defensores ali à volta, não é? e conseguia ser mau de uma maneira. Entrar O Isa, PJ switching. Tucker e Sim, isso também é Capelas. verdade,
Ser E mal o de s- uma maneira boa. Não, o switching da equipa, a maneira como eles rodavam, fazia sentido em que ele acaba menos exposto. Quando era exposto, era terrível. Era como os Warriors, o Curry também tem esse Mas problema. o Curry e não é eles tão mau como o esforça. Harden. O Curry esforça-se. E está concentrado. O Harden, muitas vezes, ele está a olhar e é aquela coisa do... Está a olhar e o homem dele fugiu já e está sozinho debaixo do cesto. É uma coisa de concentração defensiva, ele não quer saber. Portanto, eu diria que ele é pior do que quase todos esses. Sim, nem quer saber quem são os outros nomes, é o pior. É o pior. Bom, talvez não pior do que Luka Doncic. Que é uma questão que podemos levantar aqui. Para quem anda tudo doido com o Luka Doncic, vejam o Luka Doncic a defender. Mas aí podemos dizer que o esforço é tanto e ele é tão miúdo que podemos dar o... O esforço é tanto a atacar e ele é tão miúdo que podemos dar o Também é o pass Harden. na defesa. É o Mas Harden. o Harden tem 29 ou Estás 30 a ser anos. paternalista, só porque o rapaz tem 20 anos. Vamos avançar. Eu falei com o Nuno e com o Ricardo antes deste live, porque este programa, como vocês sabem, tem um alinhamento no sentido de fazermos aqui 2 cenários sobre o que era mais expectável em relação ao início da época que acontecesse com equipas da NBA e pedi-lhes para comentarem e vou largar aqui as bombas agora para vocês me dizerem o que era mais expectável ou não, e aproveito para convidar quem estiver lá em casa para também deixar as suas apostas sobre o que era mais expectável ou não destas hipóteses que eu vou lançar. Portanto, o que era mais expectável? Os Phoenix Suns terem neste momento um melhor recorde que os Portland Trail Blazers, ou os Charlotte Hornets terem um melhor recorde que os Brooklyn Nets? A minha opinião é que o mais expectável era os Phoenix Suns terem o melhor recorde que os Portland Trail Blazers. Vou-te explicar. Nenhum dos dois cenários era expectável. Exato. Atenção. E no início da época partimos com a convicção de que tanto Phoenix Suns como Charlotte Hornets seriam das piores equipas da NBA. Assumindo que Portland seria uma equipa pior do que no ano passado, mas eu escolho que seria mais expectável o cenário dos Phoenix Suns serem melhores do que Portland, porque Portland poderia de facto ter aqui um colapso como teve. Não esperava este surgimento dos Phoenix Suns tão bem, e a forma como o Ricky Rubio entra ali e encaixa tão bem naquele sistema, não esperava, certamente. E o Aaron Baines, que sei que queres falar. Eu acho que seria mais expectável do outro lado. Por muito que eu acho que os Hornets iam ter um dos piores registros da liga, a situação dos Nets poderia implodir, pura e simplesmente pela adição do Kyrie. E portanto, por isso é que eu acho que esse poderia ser o mais expectável dentro desses dois cenários altamente improváveis. Nuno? Ou seja, o que era menos expectável, acho que é a situação dos Hornets. Porque eu achava que a equipe ia ser mesmo má. Miserável. Podes dizer miserável. Sim, Achávamos todos, não é? Sim, que Andámos a criticar o Michael Jordan por causa do contrato ao Rozier, por causa absolutamente horrível. Quem era o Devontae Green? E imaginámos todos o Rozier a lançar 30 vezes por jogo, Sim. que não é isso que está a acontecer. O curioso não é que o Rozier esteja, que é a grande adição da época, supostamente, dos Hornets, não é ele que está a levar a equipa às costas. Pelo contrário, é o PJ Washington e o Graham, Devontae Graham, que marcou o triplo. que é incrível. Já agora, incrível. Espetacular. Já Mas já no ano passado ele tinha Monk, deixado. nos últimos jogos também Malik é Monk importante. está finalmente a jogar minimamente de uma importante maneira dizer. mais Já no ano passado o James Borrego tinha dito que o Devontae Graham, Melhor nome de sempre para um treinador da NBA. James Borrego, Sim. que treinava o Jeremy Lamb no ano passado. O Vocês Devontae, não são por acaso. sim. O Devontae Graham era e tem um GOAT na equipa também. Está tudo ligado. Devontae Graham, que era o maior estilo do draft, e toda a gente ele está a jogar mesmo muito. ele defende bem e este ano está a explodir ofensivamente, é incrível. E, portanto, eu estava à espera que essa equipa fosse mesmo muito má e estava à espera que os Nets, se calhar, não, eu acho que havia pessoas um pouco demasiado otimistas em relação aos Nets, porque achavam que ia ser um upgrade automático, sai D'Angelo e entra Kyrie. Mas eu estava um pouco mais pessimista, mas achava que iam fácil aos playoffs. E agora... Eles vão fácil aos playoffs. Fácil? Não sei se vão fácil. Eu acho que vão. Acho que vão. Continuo a achar que eles vão aos playoffs, Acho mas que é não uma sei questão se é de assim... tempo até aquilo funcionar. Joe Harris só agora é que está a perceber o seu papel nesta equipa com esta bola a colar tanto nas mãos do Kyrie. Porque há dinâmicas estranhas ali, com o poste, o DeAndre Jordan é pago 10 ou 12 milhões, quando tem um jogador que é melhor do que ele. Desenvolvimento, não é? Ser amigo. Não pode jogar. Exato. Ele é pago para isso. ser amigo de Para alguém. ser amigo dos outros, é espetacular. Pronto, do outro lado, o outro dilema que estavas a colocar,
os Suns, de facto, tudo já apontava para que eles fossem minimamente competentes. Agora, eu não esperava isto. E estamos a ver, do lado do Booker, que havemos de falar mais tarde provavelmente, do lado do Booker aquilo que todos nós esperávamos, que víamos ali um grande potencial, um jogador, um grande scorer, mas que nunca teve uma equipa como deve ser e um base como deve ser. Não podia Com ser equipa base, que era o que eles queriam fazer dele, não é? Ele tem que ser. E agora há shooting guard. adultos na sala. Há um Baines a defender, há um Ricky Rubio a defender. Adoro. Na O piscina. Warren Baines e o Ricky Rubio salvaram os Suns. É tipo a melhor narrativa da história. E aquele Pá, outro... mas Começaram a jogar melhor quando o DeAndre Ayton se. A melhor época dos últimos 10 anos. Porquê? Pá, tinha o Warren Baines E o Ricky Kelly Rubio, Oubre. atenção. E o Kelly Oubre. Kelly Oubre Jr. Pá, acho lindo. Bem, deixem-me ir-vos a outro do que é que era mais expectável. Peço a vossa atenção. O que é que era mais expectável? Os New York Knicks estarem melhores, entre aspas, que os Golden State Warriors, ou os Miami Heat estarem melhores que os Philadelphia 76ers? Claramente os Miami Sim. estarem melhores que os Philadelphia 76ers. Isso era expectável? Não era, era mais expectável do que, ou era menos inesperado do que o outro, porque os Sixers adicionaram jogadores marcadamente defensivos, mas têm problemas ofensivos evidentes e que nós já tínhamos detectado e falado sobre isso antes da época começar sequer. Portanto, podiam ter aqueles problemas de início da época que estão a ter, por não terem ali atiradores de 3 pontos com volume. E os Miami Heat, já percebemos que esse Spoelstra faz magia, não é? Faz magia e põe as equipas a ganhar. E provavelmente não vai ganhar até ao final da época com esta cadência. Mas há uma troca para fazer provavelmente Com nos Chris Heat. Paul. Não sei se é Chris Paul, mas alguém, eles têm assets, têm ativos, vou falar Sim, com as sim, expressões sim, em inglês, têm ativos para ir buscar alguém e, mesmo por mais magia que nós... Isto é o Harry Potter no banco, não é? Sim, Porque sim, esta equipa joga muito e joga de maneira muito intensa. É incrível como ele mete os jogadores a jogar. Tem Jimmy Butler, que é o melhor aliado no que toca à intensidade. Também ajuda. Também Aliás, ele ajuda. próprio, numa entrevista recente ao podcast do Vince Carter, assumiu que os treinos, aquilo é rasgadinho. Sim. Não sei se vocês viram aquela saída quando ele está a fazer a entrevista a seguir ao jogo e os colegas dele estão assim a fazer macacadas atrás dele. E como se faz sempre, é aquele photobomb na entrevista final e ele, vá, para o balneário. Depois vem outro, fazer uma bocado, podes ir para o balneário. E depois vem acho que ainda vem um terceiro. Não, vai. E depois, então, mas não queres que os teus colegas estejam a brincar? Não, this is my time. Para ele aparecer na televisão, porque ele andava a fazer assim uns jogos mais fraquinhos e depois faz um jogão e é entrevistado. Não, agora sou eu que vou aparecer aqui um bocadinho. Calma, Sim, eu exato. estou aqui, calma. E em relação ao outro cenário que puseste, é claro que ninguém esperava que isto dos Warriors acontecesse, não é? Por muito que o Klay Thompson estivesse lesionado e tivesse saído o Kevin Durant, obviamente eles estão assim porque Os Warriors têm partido as mãos todas, não sabemos duas muito bem como, vitórias. mas estão a partir as mãos todas. Exato, 2 incrível vitórias mistério. e 12 derrotas. Sim, Curry partiu a mão, D'Angelo fez qualquer coisa com a mão. O que eu até estou entusiasmado, sinceramente, eu até estou entusiasmado por eles simplesmente se investirem na época. Eu fico muito triste por um jogador do calibre do Curry perder uma época, porque é sempre Claro. fixe ver um jogador. Claro. Mas eles são 5 anos muito intensos. A época ia ser sempre muito complicada de chegar até ao final. E eles, ao menos agora, é assumido. Esta época não vai servir para nada, a não ser ter a Desenvolver pique. jogadores, Também desenvolver não sei jogadores, se ter a pique, se este draft vai ser não interessa. dos Podem melhores. trocar, Não interessa. nem podem nem Desenvolver ficar com a jogadores, pique, trocam claro, depois a claro. pique por um Eric Pascal. jogador. Eric Pascal. Bom, vamos avançar e agora sim estamos a chegar à reta final do programa e eu preparei aqui 3 dilemas para vocês sobre que jogador é que escolheriam ou quem é o melhor, por assim dizer. Uhum. E vamos já começar. Nós não sabemos as opiniões. Não, apesar de haver alinhamento, só Exato, sabemos já que havia um havia... alinhamento, só sabem que há uma luta entre 2 jogadores e agora vamos então, vou lançar as hipóteses. Portanto, quem é melhor? Devin Booker ou Donovan Mitchell? Deixem-me fazer aqui um pequeno à parte. Devin Booker, médias desta época. Isso que 25,5 interessa. pontos, 3,2 ressaltos e 5,9 assistências. Donovan Mitchell, 25,4 pontos, 5,5 ressaltos, 4,2 assistências. Isto são as médias mais básicas, mas agora vamos ao eye test, não é? A quem é que vocês davam a chave da vossa equipa, se só tivessem estas 2 hipóteses? É complicado. Sim. Porque Mas há um ano não era. há várias- Há um ano não era, Não, como não, disse não. na É nossa complicado. conversa. Há várias dimensões aqui que têm que ser analisadas. O Devin Booker tem muito mais talento do que o Donovan Mitchell. Donovan Mitchell é atleticismo, sobretudo.
Donovan Mitchell, como vimos no ano passado, se estiver mal fisicamente, pode ser um problema na equipa. E o Devin Booker tem tudo para ser sempre um game changer. Quer dizer, o Donovan Mitchell nunca vai marcar 70 pontos no jogo, na carreira dele. Aposto já aqui o que vocês quiserem. Nunca. E o Devin Booker se calhar vai marcar mais 2 ou 3 vezes. Guardem esta frase. Devin Booker tem muito mais talento. Devidamente enquadrado, como está enquadrado este ano, com o Ricky Rubio ao lado, que sabe definir os ritmos de jogo, sabe dar continuidades nos ataques. O Booker está a explodir. Só que depois há outra dimensão, que é a cabeça. E aí o Donovan Mitchell é muito mais certinho do que o Devin Booker. Portanto, é um bocadinho o que é que tu queres para a tua equipa. Queres o talento sem saberes o que é que pode sair dali, porque o Devin Booker é meio louco e amanhã pode vir pedir-te para ser trocado para Minnesota para Minneapolis porque quer jogar com o amigo Karl Anthony Towns, ou queres um Donovan Mitchell que é antivedeta, que quer aprender com os melhores, que passa o tempo todo com o Mike Conley a fazer-lhe perguntas porque quer saber como ser profissional na NBA, como ter uma carreira longa, que não tendo tanto talento individual é um desequilibrador e devidamente enquadrado tem um papel muito importante na equipa. O melhor jogador é o Devin Booker, mas eu se calhar para a minha equipa escolhi o Donovan Mitchell. E depois eu acho, defensivamente, eu acho que o Donovan Mitchell é melhor, Sim, bastante melhor que o Devin Booker. Portanto, se estivermos a considerar, acho que naqueles advanced stats e não sei o que, o Devin Booker é uma nulidade ainda, embora ainda tenha tempo, ele pode chegar um dia a ser razoável só. Mas por enquanto ainda é mau a defender e o Donovan Mitchell é um bom, quando está concentrado, é um bom defesa. Do lado ofensivo, que é o que normalmente as pessoas dão mais atenção, claro que o Devin Booker é mais talentoso, mas não é só dentro de campo, é preciso. O Donovan Mitchell parece-me claramente ter um perfil que pode ser líder de uma equipa, mesmo que ele não seja o melhor jogador dessa equipa, e acho que nestes anos o melhor jogador desta equipa é o Gobert, para mim, não é o Donovan Mitchell. Mas ele pode ter um perfil de líder. O Devin Booker eu tenho muitas dúvidas que ele não precise de alguém ao lado dele que assuma esse perfil de líder da equipa. Agora, se eu precisar tenho 2 minutos, o jogo está muito perto e quem é que eu quero assumir as rédeas do ataque? Eu quero o Devin Booker, obviamente, mas tens razão. Há um ano, se calhar todos nós essa é uma pergunta idiota. É claro que é o Donovan Mitchell, o Booker é talentoso, mas é aqueles empty calories, não é? Aquilo não puxa carroça. E agora estamos a ver com o enquadramento certo, com um bom treinador, que faz muita diferença, se calhar pode render muito mais. E se calhar vamos vê-lo nos playoffs, como já vimos o Mitchell, vamos achar, este gajo é perfeito para os playoffs, ele está onde deve estar. Exato. Mas eu diria ao Mitchell pelo lado defensivo. Acho que defensivamente o Booker tem dúvidas que algum dia vai ser um bom defesa. Sim, porque é mais fácil adicionares ataque do que adicionares defesa a um jogador, porque defesa vem muito de vontade e de concentração. Sim, mas no caso, eu diria que no caso do Devin Booker estamos a falar de alguém que pode ser, se calhar, top 10 de melhores marcadores da história da NBA, por exemplo. Pode ser. Ou seja, eu percebo o que tu dizes quando estás a falar de adicionar ataque, mas aqui o adicionar ataque não é, vamos dizer, um ataque qualquer. É alguém que pode marcar mesmo muitos pontos. Mas o Kawhi Leonard, quando entrou na liga, era só um defensor e um ressaltador, mais nada. Certo. Mas sabes qual é o problema disso? E dos 70 pontos? É que ele não é suposto, se calhar, estar a marcar. Ele não tem a eficácia nem a maturidade para estar a marcar tantos pontos. Nesse jogo perderam o jogo, exato. Aliás. Portanto, qual é que foi o ponto dele marcar 70 pontos? Claro. É muito fixe, quem me der. Não é pelo número dos 70, é por ele ser capaz de ter recursos para marcar como quiser, à frente de quem quiser. Eu escolheria o Devin Booker para jogar. És um vendido. Porque acho que o talento dele é incomparável quando sim, é muito superior. Posto ao lado do Donovan Mitchell, apesar de achar o Donovan Mitchell um bom jogador, mas se calhar no eye test, né, para quem não liga tanto às estatísticas, eu acho o Devin Booker muito mais jogador e acho que se calhar só lhe falta um bocadinho de tempo, não quer dizer como ao Andrew Wiggins, porque ainda é muito cedo. Isso é outro debate que podias ter. Mas sim, o Pedro Rodrigues Silva concorda com vocês aqui no Facebook, porque ele diz o Booker é o Mel 2.0. Tínhamos de voltar ao Carmelo. Pergunta-lhe lá se ele não gostava do Devin Booker nos Knicks. Knicks. É verdade, Pedro, se estás a assistir, diz-nos quem preferias ter nos New York Knicks, Devin Booker ou Donovan Mitchell. Bom, vamos prosseguir então se calhar com o outro dilema sobre quem é que é melhor. Portanto, de um lado temos o novo menino bonito da NBA, Luka Doncic.
28 pontos, 10 ressaltos, 9 assistências de média este Fraquinho, ano. está fraquinho. Está fraquinho, não fraco. está bom. Do outro lado temos, já que estávamos a falar de talento, provavelmente um dos mais talentosos, se não, arrisco dizer, o mais talentoso jogador da NBA, que é o Kyrie Irving, que tem médias de 28 pontos, 5 ressaltos, 7 assistências. Pá, acho que ninguém vai responder outra coisa que não o Luka aqui. Pois. Por todos os motivos. Bom, começamos pela idade, não é? mais 20 anos e já Exato. faz o que faz. E o Kyrie tem Mas conseguimos 27. dizer hoje que o Luka Doncic já é Sim. melhor do que... Sim, porque tira o Kyrie e o Luka das suas equipas e olha para o que é que os dois estão a trabalhar. Eu gosto de fazer um exercício muito engraçado neste deixa-me tipo de só fazer aqui comparações. um parênteses, porque O Pedro já o respondeu. Pedro já respondeu. O Pedro diz, não trocava o Booker pelo Tiliquina, Kevin Knox. nem pelo Mitchell Robinson. O Nuno Bernardes Pombo diz, o Rubio está a puxar muito pelo Booker, e Pedro Rodrigues Silva diz, se algum de vocês disser que prefere o Kyrie ao Luka, nunca mais vejo isto. Ninguém vai dizer isso. Pedro. Acho que não. Não, pode Olha, estar tranquilo. eu gosto de fazer um exercício que é, troca os dois jogadores Exato. de contexto. Mete o Luka nos Nets e mete o Kyrie em Dallas. E eu acho que fica sem dúvidas se O Luka vai é que fazer o tinhas, mesmo. se é O que Luka vai tinhas. fazer o mesmo que está, que E está vai a meter a fazer. equipa a jogar e vai estar toda a gente feliz. O LeBron disse, o resumo foi feito pelo LeBron no final do jogo com os Lakers, em que eles têm aqueles 3 minutos em que um marca um triplo, o outro marca um triplo a seguir, ele passa para o canto, um final espetacular de jogo, e ele vai ter com ele, "You're a bad motherfucker", e dá assim um abraço, tipo que é um grande... O LeBron não faz isso mesmo com Com quase ninguém. toda a gente. Só com o J.R. Smith. Exato. E o Luka ele é possivelmente já um dos 2, 3 melhores jogadores a passar a bola na NBA inteira. É verdade que o Kyrie tem Tem os um handles, drible, tem... tem um drible que ninguém tem e que se calhar nunca ninguém teve na história da NBA. É possível que não. E é um bom, não é só espetáculo, ele é um bom jogador e consegue ser um jogador eficaz. Mas depois de liderança, de juntar a equipa, mesmo de defesa, estavas a falar há pouco do Luka não ser um grande defesa. O Kyrie então... Sim. é uma coisa Claro, miserável. absolutamente terrível. E o Luka parece estar mesmo num nível... Eu não sei se nós não temos que falar do Luka como um top 10 na NBA já, mas permanente. Na Sport TV temos feito muito essa discussão. Até quando o Luka... Ou quanto tempo demorará o Luka a entrar claramente na luta pelo título de MVP? Exato. Sendo que o título de MVP implica também uma melhoria significativa da equipa. E andávamos ali a vacilar 3, 5 anos, e eu disse 5 anos, mas se calhar vou-me arrepender muito do que disse, porque o Luka tem-me feito estar constantemente a mudar a minha opinião sobre ele, porque eu achava que ele ia chegar à NBA, ia ser aquele típico europeu que a meio da época ia começar a baixar, porque fisicamente ele não parece equipado para a NBA, parece um jogador que não é atlético. Baby fat. Sim, dizem. exatamente. Sim, ainda é muito novo. Exatamente. E apesar de ter 20 aquela... Tem Mas 20 isso é que é Isso é que é incrível. incrível. Ele tem 20 anos. Isto é assustador. Ele tem aquela cara de bebê, mas durante este verão falei com Funciona como um algumas- grande, como a música com do algumas ballet. pessoas que já trabalharam com ele e que dizem que ele é um arrogante e é um sacana de primeira. Sim. Mas dentro da equipa não. É um sacana para fora, é um arrogante de primeira, mas dentro da equipa não. E nota-se que Eles gostam há ali dele. um ambiente Sim. positivo e que ele puxa muito pelo sucesso dos outros, que se levanta sempre quando está no banco para essas coisas pequenas que nós vemos nos jogadores e que nos dão também a entender como é que é o caráter deles. E o Luka tem isso. Além da liderança de balneário, a maneira como ele joga é muito mais inclusiva do que o Kyrie. Ou seja, ele marca muitos pontos. Eu não sei como é que eles estão os dois em pontos. Estão mais ou menos iguais. Estão mais ou menos 28 iguais. pontos. Mas se calhar, no final da época, vão acabar com assistências não assim tão diferentes. Se calhar o Luka vai ter mais 2 assistências por jogo ou algo assim que o Kyrie. Mas a maneira como o Kyrie é muito vem o bloqueio, ele passa Sim, e depois martelar. logo se vê É o se ele- calceteiro, é o calceteiro. Exato. Se ele depois põe no canto. E o Luka não, o estilo de jogo dele eu acho muito mais inclusivo, pelo menos parece-me, a equipa está muito mais junta e que depois isso se reflete na defesa, quando tu tens um ataque mais inclusivo, depois as pessoas estão um bocado mais motivadas para seguir, safarem-te um bocado quando tu fazes porcaria a defender. E tu vês muitas vezes, e é curioso que nessas duas equipas temos tido esse contexto, que é
Os dois treinadores várias vezes optam por jogar com 2 bases. Nos Nets vês o Kyrie com o Dinwiddie e quando estão os dois em campo, os outros 3 só faltam uma touca e uns óculos e andam a fazer piscinas para trás e para a frente, não fazem absolutamente mais nada e nota-se nas caras deles, na linguagem corporal, que não estão satisfeitos. E o Luka, quando joga com outro base, seja o Jalen Brunson, seja o DeLon Wright, quando sai do banco e também alinha às vezes ali alguns minutos com ele, muitas vezes a bola vai para um dos outros e o Luka joga nas continuidades para sair de bloqueios e para fazer outras coisas e há muito mais continuidades, a bola não cola como cola nos Nets. E pode até só ter uma assistência em média a mais do que o Kyrie, mas é o que o Nuno diz, toda a gente está muito mais satisfeito. Bom, deixem-me ir aqui, os vossos contributos são sempre brilhantes, deixem-me ir aqui voltar ao Facebook, Mas Milton... não disseste qual é? Não disseste qual é? Luka, ok. sem dúvida, Luka. Apesar de gostar muito do Kyrie Irving, eu também. tenho muita pena, é dos jogadores que mais prazer dá a ver jogar, Exato. só que neste momento o Luka Doncic Aquele dá drible- o aquele- mesmo prazer do que o Kyrie Irving a ver jogar ou mais. Aquele dribble de hesitação do Kyrie no Valanciunas, É assustador, é uma é coisa... Eu nunca vi, ou seja, não me lembro de ver alguém que tipo, de um contra um em dribble conseguisse desequilibrar tanto como Sim, se sim. calhar vou comparar aqui, fazer uma comparação parva, que é com o Allen Iverson, mas Sim, se o bem Allen que não Iverson, o Jamal Crawford, mas não são é contextos igual, não é diferentes, igual. mas o Kyrie O Kyrie é mais eu acho fluido, o Kyrie Irving mais é mais talentoso bonito, que é o mais Allen Iverson. elegante, é mais... O Allen Iverson tem é tudo. mais street. E o Kyrie tem o lançamento, ou seja, tu não podes ignorar que ele pode lançar triplo a qualquer momento. Qualquer lado, Sim. Bom, qualquer lado. Diogo Vilela diz Luka Doncic ou Trae Young. Assim, eu por acaso tenho curiosidade, mas nem é saber isso, porque essa resposta já está mais que dada. É Trae Young ou Kyrie Irving? Essa é a pergunta. Mas olha que, por acaso, esse debate vai acompanhar a carreira dos dois para sempre. Não é? Infelizmente Por para o causa da troca. Trae Young, não é? Infelizmente para o Trae Young, que é um bom Que é um jogador. grande jogador e e, que- vai ter que viver na sombra do Doncic. E que se calhar, olhando agora, eu sou da opinião que eles não deviam ter trocado, porque o Doncic já se percebeu que é um jogador que aparece uma vez de 20 em 20 anos, ou 10 em 10 anos. Mas a troca já não parece aquele absurdo que parecia no início da época Sim. passada, em que o Trae Young parecia totalmente perdido num campo de basquete, não estava a jogar bem, e agora o Trae Young está a jogar muito bem. Ele nunca vai ser sequer um defensor razoável, nunca vai acontecer. E mesmo ofensivamente ainda não está ao nível do Luka. Mas eu gostava de defender os Hawks porque eles foram totalmente arrasados no início do ano passado e agora já não parece assim um disparate tão grande. E podem ganhar qualquer equipa, Exatamente. qualquer noite, não é? Bom, o Milton Callas dos Reis diz Kyrie better than Luka. Então, estás sozinho nessa luta, desculpa. Lamento. Milton, não te vais chafar. E o Diogo Vilela diz Amir Johnson ou Eric Pascal. Eu vou dizer Eric Eric Pascal. Eric Pascal porque tem contrato na NBA. Sim. Eric Pascal, Giannis, eu digo Eric Pascal neste momento. Sim, Vamos vacilo, mas sim. Eu deixei para o fim dois jogadores da mesma equipa. Um duelo, que são o Jaylen Brown e o Jason Tatum. Eu acho que esta é uma discussão que se fosse como aquela que tivemos no primeiro, pelo menos para mim, estou a falar por mim, se fosse há um ano não havia dúvidas, ou há 2 anos, não havia dúvidas, toda a gente diria Mesmo há um ano. Jason Tatum. Neste momento, os números... Achas que há dúvidas? Assim, eu continuo a gostar mais do Jason Tatum, mas a verdade é que o Jaylen Brown já tem os mesmos números do Jason Tatum, exatamente os mesmos números. Temos 14 jogos, os Celtics têm 14 Também, jogos. não sei. Estou a dar um exemplo. Tem os mesmos números. Tem 20 pontos, 7 ressaltos, 2 assistências. O Tatum tem 20 pontos, 7 ressaltos, 2 assistências. Sim. Eles estão a fazer mais ou menos o mesmo, pelo menos nisto. Agora, podemos argumentar que o Tatum aparenta ser mais talentoso. E é Não sei. 2 anos mais novo, acho eu, que o Jaylen Brown. Portanto, também tem um bocadinho mais de... Eu gosto Imagem. muito. Sim, eu serei time Jason Tatum nesta discussão, mas Eu também serei. não time estou Jason Tatum. super convencido ainda. Eu estou. Eu sei, eu acho que colocou-se muita pressão em Jason Tatum, esperava-se que ele fosse quase o próximo Kobe, ouvi coisas deste género. É um jogador muito elegante, capaz de fazer um bocadinho de tudo, mas no ano passado estagnou. E a culpa é do Kobe. E Falar nele, a toda culpa a gente é, culpa o Kobe. é de um jogador que começa com capa, mas não é o Kobe, foi o Kyrie. A culpa é do Kyrie, porque no ano passado a bola estava sempre nas mãos do Kyrie. Sim. E os outros jogadores, quando tinham bola, faziam coisas absurdas. Eles precisavam dos seus números e então forçavam, interrompiam as continuidades nos ataques para terem lançamentos.
E aquilo foi miserável. E vimos um Tatum a estagnar, a forçar muitos lançamentos de meia distância ou de long twos, lançamentos longos de 2 pontos, que são os piores lançamentos do jogo. E pusemos o Tatum em causa. Mas o Tatum é melhor jogador e tem um teto muito maior do que o Jaylen Brown. Posso fazer aqui só um argumento Claro. a favor de Jaylen Brown? Jaylen Podes. Brown terminou a época passada com média de 13 pontos. O contrato de Jaylen Brown. Que o quê? O argumento é o contrato de Não, Jaylen não. Brown. Média de 13 pontos, 4 ressaltos, 1 assistência, 1 roubo de bola. E neste momento tem 20 pontos, 7 ressaltos e 2 assistências. Estás a dizer o salto, não é? Estou a dizer o salto. Sim, o sim, salto. sim, sim. Sim. Mas o que eu... Ou seja, há aqui ainda ninguém Acho- falou disto, mas pode haver aqui um argumento para ganhar, por exemplo, o prémio de Most Most Improved Improved. Player. É possível. Acho que a questão que estamos a debater é o teto. Porque eles são os dois ainda, relativamente nós, principalmente o Tatum, é muito novo. E nós sabemos que o teto do Jaylen não se aproxima sequer do teto do Tatum. Ou seja, o teto do Tatum, que é um... Achamos nós. Acho que é muito difícil. Eu acho que se o Tatum, ele nunca vai ser um Kobe, mas ele pode ser um Kobe-like, não é? Um tipo que do perímetro pode fazer tudo. É aquilo que estavas a descrever no início da nossa conversa sobre o Carmelo. Ter tudo, ter o pacote completo. Sim, o repertório ofensivo todo, Exatamente. não é? O Jaylen Brown, eu duvido que alguma vez ele consiga liderar um ataque, ou seja, uma equipa inteira no ataque em que ele seja o principal ball handler. responsável Sim. por ter a bola, pick and Tomar roll, decisões. lançar. Acho que ele nunca vai ser esse jogador. Mas o que ele está a fazer essa época já me surpreende bastante. Ou seja, eu escolhi o Tatum e eu acho que não é assim tão próximo. Agora, eu estou um pouco preocupado com o Tatum, porque eu acho que esse teto, mesmo ele está a baixar de ano para ano, e eu não compro bem esse argumento que foi tudo por causa do Kyrie, porque ele não vai para a linha de lance livre, é uma coisa que me... Ele não é muito agressivo, não é? Ele não é agressivo, Sim, não é sim, é verdade. agressivo a atacar o verdade. cesto, Conforma-se muitas vezes pelo lançamento, quando podia atacar e isso é uma mais. coisa de Sim, é verdade. Nesta decisão. época está a lançar mais vezes com pior porcentagem. Exato. Mas eu acho que ele está a jogar melhor esta A época. amostra é do que estava curta no ano ainda. A passado. amostra é curta Ele está a ainda. jogar melhor, mas eu não tenho a certeza se o teto dele não é mais baixo, se calhar, do que nós pensamos. Havia uma altura, não havia dúvida nenhuma, havia uma altura que Boston dizia, saíam aquelas notícias em off, nós não trocamos o Tatum pelo Anthony Davis. Sim, Nem pensar sim, sim. que é aquelas coisas Sim, de... absurdo. Mas pronto. Exato. Mas eu Espero que acho- isso nunca tenha estado em cima da mesa. Deve ter que estado. que alguém tenha dito que não. Deve ter estado, só que se calhar o Davis também disse que ia ficar só uma época com o Boston e depois se ia Sim. embora. É possível. Mas acho que continua a ser Tatum, porque quando ele tem aqueles jogos em que marca 30 pontos com 10 ressaltos e 4 triplos, tu percebes o que está ali. Eu acho que o Jaylen nunca chegará a esse ponto. E depois é bom, quando ele quer, é bom defensivamente, o Tatum Sim, ainda por cima. sim. Não é um daqueles jogadores que é só marcar pontos. Eu gosto muito do Tatum, acho que é um jogador Eu incrível. gosto muito dos dois, atenção. Eu gosto muito do Sou Jaylen muito Brown fã do também. Jaylen Brown, já não sei se já perceberam. Eu também gosto muito do Jaylen Brown. E é um mas tipo acho- muito interessante. Sim, sim, sim. Pois é, Um pois QI é, acima da pois é, média, pois é. supostamente. Mas sim, a questão da maturidade, apesar de Diogo. ter menos idade, o Tatum já é pai, por exemplo. Sim, e exato. tem uma maturidade já O diferente. Diogo Vilela faz as melhores comparações possíveis. Agora tem Jason Tatum ou Kyle Kuzma. Também Esta é tem sido- Jason Sim, Tatum. mas tem obviamente. sido uma discussão que às vezes existe nas Não, redes sociais. a que existe é Kyle Kuzma ou Brandon Ingram. Isso é que é a Exato. discussão. Mas qual é que foi a pick a questão é qual foi a pick em que foi escolhido o Kyle Kuzma. Eu, como Laker Homer, estou aqui, ele obviamente que é pior que o Tatum, mas ele foi escolhido em 28º Sim, no sim, draft. sim. Foi uma pick que não era para ser nossa. É o Isaiah Thomas dos Lakers. É o Tony Parker, 28º é o Tony Parker. Bom, Ricardo, antes de irmos embora, gostava só de relembrar que tu apostaste que os Warriors iam sofrer 110 pontos todos os jogos. Já Na época já sofreram com menos do Charlotte. que isso em 3. F3 já, Em três lembro-me jogos, de Charlotte, sim. de um jogo Por de Charlotte. isso, portanto, Já não perdi, assistam já mais a perdi. este podcast enquanto não trocarmos Lamento, vou-me o embora. nosso comentador residente. Nuno, muito obrigado Obrigado. por teres estado cá a aturar-nos. Ricardo, obrigado por seres quem és. Por me terem entrado. Sim, por seres quem és. Nós voltamos para a Olha, semana. um obrigado a Nosso- ti também, porque o som teve impecável. Espero que sim, durante já vamos todo ver. durante Pelo todo o alinhamento, podcast, sim. não sei se já Cinco agradeceste pelo estrelas. alinhamento. não se esqueçam de subscrever se não ouviram o programa desde o início, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, no Spotify, no Stitcher, no Overcast, onde vocês quiserem, qualquer plataforma de podcast que tenham, e já agora deixar estrelas e críticas no iTunes, porque nós agradecemos, porque somos essas pessoas, está bem? Até para a semana e boas madrugadas. Making sure that you know why, because this is forever. You know what, Dad?
You don't like NBA basketball. And there will be no surrender. Giannis on the break. You know that this right here forever. No surrender. This right here forever.